Olá, turma, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre operações com medidas de ângulos, tá? Então esse é o tema da aula de hoje, operações. Quando eu estou falando operações, envolve as operações básicas da matemática, que você já conhece, tá? Estamos falando de soma, de subtração, de multiplicação, de divisão, tá bom? Mas antes de falar sobre as operações em si, nós temos que definir. Vocês têm que conhecer algumas outras coisas bem mais básicas, tá? No livro didático, esse conteúdo ele está na página 48, tá? Vocês podem acompanhar por lá também. O que vocês precisam entender e lembrar de algumas informações das aulas anteriores? Primeiro, que o ângulo ele tem como medida principal o grau, tá? Então tem ângulo que tem 30 graus, 45 graus, 60 graus, isso tudo depende tudo da abertura que o ângulo tem no desenho e também utilizando a ferramenta, tá? Que é o transferidor. Então o que acontece? Mas existe, nós percebemos também que muitas das vezes é necessário ter as subdivisões do grau, tá? Os submúltiplos também nós podemos chamar, que é os minutos e os segundos. Para você decorar isso, tem uma proximidade, uma relação muito próxima com a questão da hora no teu relógio. Por quê? Porque com relação a ângulos, 1 grau corresponde a 60 minutos. Lembra muito da hora, né? Uma hora corresponde a quantos minutos? 60 minutos. E no ângulo também, nas medidas de ângulo, 1 minuto corresponde a 60 segundos. Relação bem próxima também com relação à hora, né? Porque, ó, 1 hora corresponde a 60 minutos, 1 minuto corresponde a 60 segundos. Nas medidas de ângulos também é a mesma, esses submúltiplos são os mesmos, tá? Então, ó, 1 grau corresponde a 60 minutos, 1 minuto corresponde a 60 segundos, tá? Então isso é bem fácil de decorar. E lembra, para você identificar a medida em grau, ele sempre aparece dessa forma que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Por exemplo, 30 graus. Sempre vem o valor numérico, 30, e vem um círculo bem pequeno em cima do número, ou uma bolinha, tá? Então isso aqui é chamado de 30 graus, ok? 30 graus, tranquilo? Como que eu identifiquei o grau? Identifiquei o grau, tem um círculo aqui vazio em cima do número. Se fossem 10 graus, como ficaria? 10, ok? Como é em grau, então eu coloco um círculo vazio bem pequeno em cima do número, tá? Então isso aqui corresponde à medida 10 graus, tá? Então é bem fácil identificar, ok? E os submúltiplos, por exemplo, minutos. Como identificar minutos? O minuto, ele vem com apenas um tracinho em cima do número, tá? Vou colocar agora uma medida de ângulo aqui interessante. Digamos que eu queira colocar a expressão que corresponde a 10 graus, 45 minutos. Então, ó, 10 graus, então tenho 10, como é grau, círculo pequeno em cima, bolinha vazia em cima, e 45 minutos. Então 10 graus, aí você coloca 45. Para identificar o minuto, apenas um traço em cima. Então isso aqui corresponde a 10 graus, 10 graus e 45. Aqui eu vou colocar a forma numérica, tá? Só para dar espaço no quadro. 45 minutos. Ok, pessoal? Então essa é uma forma de você identificar. E vamos envolver agora os segundos. Vamos colocar uma expressão que envolva, digamos, 3 graus,
50 minutos, 25 segundos. O que acontece? Nos minutos, a identificação é um traço em cima do valor. Os segundos, a identificação são 2 traços pequenos. Então, vamos voltar ao exemplo. Vamos colocar um exemplo diferente. Vamos lá, então. Vamos pensar 3 graus, 30 minutos, 30 segundos. Vamos pensar nesse agora. 3 graus, 30 minutos, 30 segundos. Então, 3 graus, círculo pequeno para identificar graus, 30 minutos, 30, como é minutos, um traço apenas em cima, e 30 segundos, 30, para identificar os segundos, 2 traços em cima. Então, isso aqui corresponde a 3 graus, trinta minutos, e 30 segundos. Lembrando que como nós identificamos isso? Porque aqui eu tenho, ó, círculo pequeno em cima do 3 graus, um traço em cima do valor numérico, então é minutos, e 2 traços corresponde a segundos. Ok? Então essa é uma forma de você identificar. Outra coisa bem interessante que você tem que saber, a relação entre as medidas, tá? Relação entre as medidas, que é idêntica, muito bem relacionada com a relação entre hora, minuto e segundos, tá? Em uma hora tem quantos minutos? Lembra pra mim aí. Uma hora tem 60 minutos, né? Essa relação vale aqui também, só que em vez de hora você vai trabalhar o quê? Os graus, tá? Então, ó, essa relação é muito importante, você tem que decorar. 1 grau, ele corresponde a 60 minutos. Então, 1 grau é igual a 60 minutos. 60, um único traço em cima. Ok? E 1 minuto, um com um traço em cima, corresponde a 60 segundos. Ok? Então, tem que decorar isso aqui, ó. 1 grau corresponde a 60 minutos, ou seja, 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Por que isso aqui é importante? Porque muitas questões, por exemplo, ela te fornece o valor em grau e quer que você transforme para minutos. Aí é muito simples de fazer. Outras questões, ela te fornece o valor em minuto e quer que você transforme para, desculpa, aqui é 2 traços, tá? Segundos é 2 traços, ok? 2 traços. Desculpa, que é 1 minuto igual a 60 segundos. Então, muitas questões ela envolve minuto e segundo. Ela dá o valor em minutos e quer que você transforme em segundos. Então, essa relação aqui vai ser muito bem usada, tá? Vou te dar um pequeno exemplo aqui do lado. Ok? Um exemplo. 3 graus. Ele corresponde a quantos minutos, tá? Equivale a quantos minutos? Usando essa relação. Pensa comigo. Se 1 grau corresponde a 60 minutos e eu tenho 3 graus, então a cada grau eu vou ter 60 minutos. Então eu vou ter 60 no primeiro grau, 60 no segundo grau, e 60 no terceiro grau. Então eu vou ter 60, 60 e 60. 60 mais 60 mais 60, 180 minutos, tá? Uma forma mais fácil de fazer, usando essa relação, transformar grau em minuto. Pega apenas o valor numérico, 3, multiplica por 60. Em minutos. Eu quero transformar de grau para minutos. 3 vezes 60, 180. Logo, 3 graus
corresponde a 180 minutos. Ok? Tranquilo? Beleza. E se dessa vez, ao invés de transformar para minutos, eu gostaria de transformar para segundos, tá? Você vai fazer o seguinte. Eu tenho 3 graus e eu quero saber quanto que vale esses 3 graus em segundos, por isso 2 traços em cima. Então lembra, 1 grau corresponde a 60 minutos, 60 minutos corresponde a 60 segundos. Então eu quero passar de grau para segundos agora, tá? O que você vai fazer? Primeiro, faça para minutos, transformado em minutos, passe para segundos, tá? Você vai fazer 2 tarefas. Então primeiro eu vou passar para o minuto. Então pego 3, multiplico por 60 minutos. Então primeiro faça para minuto. 3 vezes 60, 180 minutos. Então, eu já sei que 3 graus corresponde a 180 minutos, mas eu não quero em minutos, eu quero em segundos. Pega esse valor que você encontrou, pega esse valor, 180 que já está em minutos, e multiplica por 60 de novo. Multiplicando por 60, você está fazendo essa operação, transformando de minuto para segundo, tá? Então, faça essa continha que você vai achar o resultado de 3 graus em segundos. Então, se você for passar 2 etapas, ou seja, de grau para segundo, primeiro você vai ter que passar para minuto e depois você vai passar para segundos. Então, primeiro multiplica por 60 para chegar em minutos, depois multiplica por 60 para chegar em segundos. Lembrando que eu estou fazendo as 2 etapas porque eu estou indo de grau para segundo, tá? Ok? Então fica agora como tarefa você encontrar o valor dessa multiplicação e colocar a representação em segundos. Ok? Beleza. Agora, professor, e se fosse de minutos para segundos? Seria multiplicação direto. Por exemplo, se eu tivesse 4 minutos e quisesse chegar em segundos, basta você pegar o 4 e multiplicar o minuto para segundo. Multiplicar por 60. 4 vezes 60, 240 segundos. Então agora já são 2 traços. Significa que 4 minutos equivale a 240 segundos. Tranquilo, pessoal?